Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também para militar. Seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçá. E o celular para mensagem, 3291650267. Esta aula, como vocês podem observar aqui do lado, é uma aula de resolução de um exercício da prova da ESA, se eu não me engano, da prova da ESA de 2012. E o tema dessa questão é insurreição pernambucana. Depois, pessoal, vou falar para vocês do nosso canal, os benefícios que nós temos no canal Istisattler. Lembrando para vocês, entrando no canal em playlists, você tem História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente. Essas 4 playlists são super completas. Depois nós falamos mais. E lembrando que aqui nas descrições dessa aula terá um link remetendo à aula sobre União Ibérica. Por quê? Tem tudo a ver. Beleza? Por quê, professor? Para nós entendermos a insurreição pernambucana, nós temos que entender o que aconteceu para chegar a essas batalhas, as chamadas batalhas de Guararapes, né? Aonde fala que as batalhas de Guararapes marcaram a vitória da insurreição pernambucana, que levou à expulsão do território brasileiro dos invasores. Quais invasores eram esses? Professor, eu sei que eram os holandeses, beleza. Mas eu quero entender um pouco mais. Beleza, eu vou explicar para você. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. A insurreição pernambucana é um período da história que marca o quê? O processo de expulsão dos holandeses em Pernambuco, no Pernambuco, do Brasil. Beleza? Tranquilo, professor, mas por que os holandeses foram expulsos? Os holandeses, eu sei que antes eles eram grandes parceiros do Brasil, principalmente nos engenhos de açúcar, no caso aí da economia açucareira do Brasil, de Portugal. Verdade. Mas por que eles invadiram? Calma, meu filho, vou explicar. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. A chamada União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. O que é essa União Ibérica, professor? É a união de 2 coroas. Que coroas são essas? Ibéricas, Portugal e Espanha. Como que se dá essa união? O rei da dinastia de Aves, Dom Sebastião, Portugal passava por uma prosperidade danada. O rei Dom Sebastião vai tentar invadir o Marrocos. Uma batalha contra os marroquinos, na Batalha de Alquerques. Ele morre. O problema é que o cara morre, o rei morre. É exatamente isso. Só que o rei, quando morre, pessoal, você procura o quê? Herdeiros. O problema era que Dom Sebastião não tinha herdeiros direto, né? Filhos. E o que vai acontecer? Vai uma busca loucamente por quem? Por pessoas próximas ao rei. E nesse caso nós temos um tio, um cardeal, mas só que o cardeal também morre também. Ele vai para a Cidade dos Pés Juntos. 2 anos depois que ele assume, ele vai para a Cidade dos Pés Juntos. E o negócio fica o problema da sucessão. E o que acontece? Tem 3 pessoas, 2 de Portugal e um outro chamado Rei Filipe II da Espanha. O problema é que a própria nobreza portuguesa vai apoiar a subida do rei da Espanha, Filipe II. Por causa de quê? Porque o rei Filipe II era um rei forte, era um rei que tinha poder e, consequentemente, a nobreza pensava-se com esse rei poderia o quê? Se enriquecer mais ainda. Então, o que nós temos aí? A partir de 1580 até 1640, nós temos a União Ibérica, a união da coroa espanhola com a portuguesa. Nesse caso, quem governa Portugal nesse período é a Espanha de Filipe II. Beleza, professor. E os holandeses, em que contexto entra? Agora, por quê? Pessoal, nós temos que entender uma coisa interessante. Os portugueses eram parceiros os holandeses eram parceiros de Portugal, do Brasil no comércio do açúcar. O problema era que os holandeses eram rivais dos espanhóis.
Então, se a Espanha está governando, todos aqueles que são inimigos da Espanha agora se voltarão contra quem? Isso mesmo, contra o Brasil. Nesse caso, nós temos as invasões holandesas no Pernambuco. Mas, professor, eu quero entender agora o que é insurreição pernambucana. Pessoal, nós temos que entender uma coisa aqui muito interessante. Maurício de Nassau, como vocês já sabem, veio para o Brasil através da Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa holandesa, para administrar o Brasil holandês. E nesse caso, ele fez uma administração muito top de linha. Concedeu empréstimos, começou a tomar possessões também na África portuguesas para o que? Suprir a vinda de escravos. Ele fez mudanças em Recife e entre outras coisas. Ele fez coisas boas demais, Maurício de Nassau. O problema era que, para os colonos, Maurício de Nassau era o top de linha. O problema é que para a empresa holandesa, a Companhia das Índias Ocidentais, ele era um gasto demais. Maurício de Nassau gastava muito. E o que eles fazem? Tiram Maurício de Nassau e põem uma junta para administrar o Brasil holandês. E o que acontece nesse momento? Acontece que essa junta ela é mais confiável da coroa e, consequentemente, o que ela faz? Ela começa a ser mais rígida, começa a haver um monopólio dessa companhia, começa a haver cobranças de impostos atrasados e, consequentemente, levando uma insatisfação. Essa insatisfação leva o quê? A expulsão dos holandeses, a insurreição pernambucana. Entre umas de várias batalhas ocorridas, a Batalha de Guararapes, ela vai ser marcada, dizendo-se assim pela historiografia tradicional, na tentativa mais romantizada de criar heróis, né? Um sentimento de nacionalidade. Vai se dizer que nesse momento o exército se formou, a união das três raças, lutando lado a lado contra um inimigo, o branco, o negro e o índio. Mas, pessoal, nós estamos aqui no começo aí do Brasil, né? Então esse sentimento aí já é um pouco mais muito utópico, né? Uma coisa muito surreal. Então, para a historiografia que nós observamos hoje, isso já é uma ideia mais romantizada, uma tentativa de criar heróis. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas só que essa união, como vamos destacar lideranças como Bernardo Vieira de Mello, o índio convertido Felipe Camarão, vão fazer diversas vitórias, né, nessas batalhas. Os brasileiros saem vitoriosos. A expulsão dos holandeses ocorre. Mas, pessoal, nós temos outros fatores que levarão a essa expulsão dos holandeses. Primeiramente, eu falei para vocês que a União Ibérica vai de 1580 a 1640. Olhem essas batalhas. Elas estão fora da União Ibérica. Isso acontece por causa de quê? Isso mesmo, o fim da União Ibérica, entra um novo rei, a dinastia Bragança, essa mesmo que vocês conhecem do Dom Pedro I, II e tudo mais. Consequentemente, essa centralização do poder consegue-se, nesse caso, uma administração maior para repelir esses invasores. Outra coisa que nós temos que observar, as batalhas, as guerras que a Holanda travava além aqui dentro do Brasil, como a Guerra dos 30 Anos, como a Guerra Anglo-Holandesa, né, a guerra entre ingleses e holandeses. E nesse contexto aqui interessante nós observarmos que nesse momento da Revolução Inglesa, né, Oliver Cromwell, os atos de navegação, a tentativa da supremacia naval inglesa que supera os holandeses. Então os holandeses estavam nesses conflitos, estavam tendo muitos gastos econômicos nesses conflitos, que prejudicou. Só que a invasão dos holandeses, os caras vão embora. Beleza. Através de um acordo de paz de Haia, tem o troço tudo, o pessoal vai embora.
O problema é que os holandeses são expulsos de Pernambuco. A ideia era que Pernambuco, como centro da economia açucareira, grande potência açucareira no mundo, começasse a todo vapor de novo. O problema era que os holandeses saem do Brasil, mas só que eles vão se instalar nas Antilhas. Eles tinham uma tecnologia de refinamento, uma coisa tão grande, um açúcar muito bom preparado, porque as Antilhas tinham um favorecimento também na parte do clima e tudo mais. Óbvio, gente, vai levar uma concorrência com o açúcar brasileiro, que se deixava um pouco a desejar, e nesse caso a expulsão dos holandeses também é marcada também como o início do declínio de Pernambuco na economia açucareira. Tranquilo, pessoal? Então a resposta aí é a letra C. Lembrando para vocês, aqui no canal Stisater, você criando em playlists, essa playlist de História da América, História Geral, História do Brasil para vocês da ESA, com 104 aulas, e Meio Ambiente com o professor Igor, são aulas super completas mesmo. Você está assistindo essa aula aqui em Dicas ESAs, essa playlist, mas também você tem essa aqui, a playlist Pulo do Gato, que são temas importantíssimos, que caem em diversas provas, inclusive na de vocês, e também tem o que? O resumão da ESA. Beleza, pessoal? Então vocês têm aí nada mais nada menos resumão da ESA, a playlist super completa de História do Brasil, a playlist de Meio Ambiente, que ajuda em parte de Geografia, a playlist de Pulo do Gato, com temas importantes, e ainda mais dicas e exercícios de provas anteriores da ESA. Esses são os benefícios que o canal Stisater tem para vocês aí no YouTube. Beleza, pessoal? Voltaremos aí na nossa próxima aula. Valeu!